No vídeo de hoje vamos falar da região dos vinhos verdes e das castas de uvas utilizadas para fazer o vinho verde, esse néctar único no mundo. Olá meus caros amigos, bem-vindos a mais um vídeo. Aqui no canal falamos de turismo, hotelaria, gestão e restauração. Se gostas destes temas, inscreve-te no canal e se ainda não sabes, todas as sextas-feiras tem um vídeo novo. Por isso, ativa agora o sininho das notificações para ficares a par das novidades. Aproveita para fazer o like e se o tema dos vinhos te interessa, vou deixar aqui o cartão da playlist. Antes de começar a falar da região dos vinhos verdes, quero fazer aqui um esclarecimento. Isto porque, ao longo dos anos, eu tenho visto muita gente fazer confusão entre vinhos brancos e vinhos verdes. Espero que com a explicação muito simples que te vou dar hoje, não haja nunca mais confusão possível. Aquilo a que normalmente chamamos de vinho verde são, na verdade, vinhos produzidos na região demarcada dos vinhos verdes. Em mais nenhum local do mundo se produzem vinhos com a designação de vinho verde. Nesta região são produzidos vinhos brancos, tintos e rosés. Já os vinhos brancos podem ser produzidos em qualquer região do mundo, incluindo a região dos vinhos verdes. A região demarcada dos vinhos verdes foi demarcada a 18 de setembro de 1908. Localiza-se no noroeste de Portugal e inclui as províncias, sim, eu ainda gosto deste termo, do Minho e do Douro Litoral. Em termos de área geográfica, é a maior região demarcada de Portugal e é também uma das maiores da Europa. É delimitada a norte pelo rio Minho, que faz fronteira com Espanha, e a sul pelo rio Douro e as serras da Freita, Arada e Montemuro. A oeste é delimitada pelo Oceano Atlântico e a este é delimitado pelas serras da Peneda, Gerês, Cabreira e Marão. Os solos são na sua maioria de origem granítica e em relação à altitude, esta vai aumentando gradualmente do oceano até ao interior, tipo anfiteatro, e vai sendo cortada pelos vales dos rios que correm em sentido oposto e facilitam a entrada dos ventos marítimos. Assim, e de uma maneira geral, o clima é ameno e apresenta uma elevada precipitação. No entanto, registram-se variações nos tipos de solo e microclimas, razão pela qual a região demarcada dos vinhos verdes é repartida em 9 sub-regiões. A sub-região de Amarante localiza-se no interior e compreende os concelhos de Amarante e Marco de Canaveses. As amplitudes térmicas nesta sub-região são superiores à média da região, uma vez que está protegida da influência do Atlântico e a altitude média é mais elevada. E é este o motivo pelo qual se desenvolvem castas de maturação mais tardia, como azal e avesso, no caso das brancas, amaral e espadeiro, no caso das tintas. Os vinhos brancos tendem a ser mais alcoólicos que a média da região e apresentam aromas frutados. Esta sub-região é conhecida por produzir vinhos tintos, principalmente da casta vinhão, com uma cor carregada muito viva. É habitual, inclusivamente, servir estes vinhos numa tigela de porcelana branca em vez do copo de vinho tinto convencional. Ao rodar a tigela com o vinho, este vai pintar a tigela de roxo enquanto desce pelas suas paredes. Esta é, aliás, uma característica comum aos vinhos tintos da região dos vinhos verdes. A sub-região do Ave, como o próprio nome indica, está implementada um pouco por toda a bacia hidrográfica do rio Ave. Inclui os concelhos de Vila Nova de Famalicão, Faf, Guimarães, Santo Tirso, Trofa, Póvoa de Lanhoso, Vieira do Minho, Póvoa de Varzim, Vila do Conde, Vizela, exceto Santo Adrião e Barrosas. Esta zona apresenta relevo irregular, mas baixa altitude e está exposta aos ventos marítimos. O clima apresenta baixas amplitudes térmicas e precipitação média. Produz essencialmente vinhos brancos frescos com notas florais e de fruta citrina. As castas mais representativas são Arinto, Loureiro e Trajadura, esta última de amadurecimento precoce. A sub-região de Baião inclui os concelhos de Baião, Rezende, exceto Barro, e Sinfãs, exceto Travanca e Souzelo.
É localizada no interior a uma altitude intermédia, onde se registram invernos mais frios e menos chuvosos e verões quentes e secos. É o clima ideal para o amadurecimento das castas mais tardias, como as brancas Azal e Avesso e a tinta Amaral. A sub-região de Basto é a mais interior da região e integra os concelhos de Cabeceiras de Basto, Celúrico de Basto, Mondim de Basto e Ribeira de Pena. A altitude média é elevada, o que resguarda dos ventos marítimos. O clima é mais agreste, com invernos frios e chuvosos e verões bastante quentes e secos, o que favorece as castas Azal, que é branca, Espadeiro e Rabodenho, que são tintas. A sub-região do Cávado está localizada um pouco por toda a bacia hidrográfica do rio Cávado. Inclui os concelhos de Esposende, Barcelos, Braga, Vila Verde, Amares e Terras de Bouro. Numa zona de relevo irregular e baixa altitude, apresenta grande exposição aos ventos marítimos. Estes fatores traduzem-se num clima ameno, sem grandes amplitudes térmicas e uma precipitação de nível médio para a região. Para além de graníticos, existem solos de origem xistosa. Estas condições são adequadas à produção de vinhos brancos, principalmente das castas brancas Arinto e Loureiro e Trajadura. Os vinhos tintos produzidos a partir das castas de Vinhão e Borraçal têm uma cor muito intensa vermelho-granada e apresentam um paladar fresco e aromático. A sub-região do Lima inclui os concelhos de Viana do Castelo, Ponte de Lima, Ponte da Barca e Arcos de Valdevez. É nesta sub-região onde a precipitação atinge valores mais altos. A altitude é variável e vai aumentando do litoral para o interior, onde o relevo é irregular e origina alguns microclimas, principalmente na zona do Lima. Também nesta sub-região se registram faixas de solo de origem xistosa, embora pouco significativas. A casta Loureiro é a rainha desta região, produzindo vinhos de aromas finos e elegantes, com um toque de citrinos e florais. Também são produzidos vinhos das castas Arinto e Trajadura, muito bem adaptadas às condições da sub-região. As castas de vinho tinto mais representativas são Vinhão e Borraçal, motivo pelo qual os vinhos desta sub-região são conhecidos pela sua cor retinta. A sub-região de Monção e Melgaço, sem grande surpresa, integra os concelhos de Monção e Melgaço. Apenas nesta sub-região se produzem as castas Alvarinho, que é branca, e Pedral, que é tinta. A produção da casta Alvarilhão, que é tinta, é dividida com a sub-região de Baião. Estas três castas são de maturação precoce. Nesta sub-região, os invernos são frios e com precipitação intermédia e os verões são bastante quentes e secos. A sub-região de Paiva inclui os concelhos de Castelo de Paiva e as freguesias de Travanca e Souzelo do concelho de Sinfãs. Não está tão exposta à influência do mar, pelo que apresenta índices menores de precipitação. Por esta razão, as castas tintas Amaral e Vinhão produzem vinhos verdes prestigiados em toda a região. As castas Arinto, Loureiro e Trajadura estão bem adaptadas a esta sub-região, assim como a casta Avesso, que é característica das sub-regiões interiores. A sub-região do Sousa inclui os concelhos de Passos de Ferreira, Paredes, Lousada, Felgueiras, Penafiel e as freguesias de Santo Adrião e Barrosas, em Vizela. O clima é ameno, as amplitudes térmicas são baixas e a precipitação está abaixo da média. Por vezes, considera-se esta sub-região como transição, porque não tem muita influência atlântica, ainda que o relevo seja pouco acentuado. As castas principais são o Arinto, Loureiro, Trajadura, Azal e Avesso, no caso das brancas, e Borraçal, Vinhão, Amaral e Espadeiro, no caso dos tintos. A casta Espadeiro é muito utilizada para a produção de vinhos rosés designados de Espadal. Vamos agora falar então um pouco das castas produzidas nesta região. No que às castas de uvas brancas diz respeito, podemos começar por falar na casta Alvarinho. Produz mostos muito ricos em açúcares e, contudo, apresenta um razoável teor de ácidos orgânicos. Dá um vinho elementar, de cor intensa, palha, com reflexos cítricos, aroma intenso, distinto, delicado e complexo, com aromas frutados, florais, amendoados e caramelizados. De sabor complexo, macio, redondo, harmonioso,
encorpado e persistente. A casta Arinto produz mostos de média a elevada percentagem de açúcares e teor relativamente elevado de ácidos orgânicos. Dá vinhos de cor citrina a citrina palha, de aroma rico que vai do frutado dos citrinos e pomoideias ao floral de gosto fresco, harmonioso, encorpado e persistente. A casta Avesso produz vinhos de cor intensa, palha aberta, com reflexos esverdeados, aroma misto entre o frutado e o amendoado e o floral, sendo o caráter frutado mais dominante. Delicado, fino, subtil, complexo, de aroma frutado com ligeiro acídulo, fresco, harmonioso, encorpado e persistente. A casta Azal produz vinhos de cor ligeira, citrina aberta, descorada, aroma frutado e não excessivamente intenso, complexo, fino, agradável, fresco e citrino, e de sabor frutado ligeiramente acídulo, com frescura e jovem, podendo, em anos excepcionais, revelarem-se encorpados e harmoniosos. A casta Batoca, que ainda não tinha falado, é utilizada na maioria das vezes para fazer luteamentos. Em anos favoráveis, produz vinhos com médio a alto teor alcoólico e baixa acidez total, com aromas simples e pouco intensos e sabor macio. A casta Loureiro é antiga e de alta qualidade. Produz mostos com aroma acentuado e característico da casta, dando vinhos de cor citrina, aroma fino, elegante, que vai do frutado de citrinos ao floral e melado. De sabor frutado com ligeiro acídulo, fresco, harmonioso, encorpado e persistente. A casta Trajadura produz mostos de aroma delicado e naturalmente pobres em acidez, dando vinhos de cor intensa, palha dourada, de aroma intenso, a frutos de árvore maduros ou macerados e de sabor macio, quente, redondo e com tendência, em determinadas condições, a algum desequilíbrio. No que concerne às castas tintas, podemos considerar a casta Alvarilhão ou Brancelho, que produz mostos medianamente ricos em açúcar e de acidez elevada. Dá vinhos com alguma vivacidade, de cor rubi a rubi clara, com aroma delicado à casta e gosto harmonioso e saboroso. A casta Amaral produz vinhos de cor intensa, vermelho rubi, com aroma sem destaque a casta, encorpados e de gosto ligeiramente acídulo. A casta Borraçal produz mostos naturalmente ricos em ácido málico, o que se repercute na acidez total. Dá vinhos de cor vermelha rubi, com aroma à casta e de gosto equilibrado e saboroso. A casta Espadeiro produz mostos pouco ricos em açúcar e com muita acidez. Dá vinhos de cor rubi clara a rubi, de aroma e sabor à casta e gosto acídulo. Utilizada em vinhos tintos de lote, é, no entanto, explorada desde há longa data na região para a produção de rosados extremos, tradicionalmente vinificada pelo processo de bica aberta, designados de espadal. A casta Padeiro, que também ainda não tinha sido mencionada, produz mostos naturalmente ricos em açúcares e pouco ácidos, dando vinhos de cor vermelha rubi a granada, de aroma e sabor à casta que lembram frutos vermelhos e na boca revelam-se harmoniosos e saborosos. A casta Pedral produz mostos medianamente ricos em açúcares e com acidez. Dá vinhos de cor rubi clara a rubi, como o espadeiro, são harmoniosos e com aroma e sabor à casta. A casta Rabo de Anho produz mostos ricos em açúcares em determinados locais e muito ácidos. Dá vinhos de cor rubi, de aroma e sabor neutros. A casta Vinhão produz mostos medianamente ricos em açúcares e com alguma acidez. Dá vinhos de cor intensa, vermelho granada, de aroma vinoso, onde se evidenciam os frutos silvestres e de gosto igualmente vinoso, encorpado e ligeiramente adstringente. Bom, era isto que eu queria falar hoje. Espero sinceramente que este vídeo tenha contribuído para aumentar o teu conhecimento sobre os maravilhosos vinhos que se produzem em Portugal, hoje em particular na região demarcada dos vinhos verdes. E quanto a ti, qual é que é o teu vinho preferido? Para mim, olha, não desfazendo dos outros, gosto particularmente do Alvarinho e do Espadal.
Diz-me nos comentários a tua opinião ou experiência em relação a este assunto e não te esqueças de partilhar este vídeo nas tuas redes sociais, porque isso vai ajudar o YouTube a perceber que este é um conteúdo relevante e vai sugeri-lo a mais pessoas. Ou então não, já sabes, mas era muito simpático da tua parte. Se quiseres saber mais sobre o meu trabalho, podes visitar o meu site. Vais encontrar informação sobre outros tópicos já falados aqui no canal. E podes seguir-me nas redes sociais, Facebook e Instagram, que eu vou deixar os links todos na descrição. Para continuar a explorar mais sobre estes temas, aqui ao lado tens mais 2 sugestões de vídeo. Clica numa delas e eu encontro-te já de seguida. Por agora é isso. Muito obrigada pela tua atenção, fica bem e até à próxima!